O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Nunca esse ditado esteve tão evidente quanto no caso de Francisco de Assis Pereira, de 30 anos. Parecia um sujeito boa praça, inteligente, educado e dono de uma conversa envolvente. O motoboy Chico trabalhava e morava na JR Moto Express, empresa de entregas localizada no bairro do Brás. Tinha fama de conquistador de primeira linha e nas horas de folga dedicava-se a um pacato passatempo: patinar no Parque do Ibirapuera. Não foi à toa, portanto, que amigos e conhecidos ficaram absolutamente surpresos quando a polícia, em 17 de julho, divulgou uma fotografia do rapaz, apontando-o como principal suspeito de ser o maníaco do Parque do Estado. O serial killer responsável até aquela data por 6 cadáveres de mulheres encontradas numa das maiores áreas verdes da capital paulista. Os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, contudo sabiam que estavam no rumo certo. Embora já tivessem sido ludibriados por Francisco, investigado no caso da estudante Isadora Frankel, de 18 anos, que desaparecera sem deixar sinais em 10 de fevereiro depois de sair de seu apartamento no Itaim Bibi. O motoboy foi ouvido na delegacia de pessoas desaparecidas dizendo-se namorado de Isadora, que foi apenas indicado por estelionato, acusado de falsificar a assinatura de cheques que roubou da moça. Depois de se livrar do apuro, cuidou de eliminar o único elo que poderia ligá-lo ao desaparecimento da garota. Para continuar agindo com segurança, retornou à mata com um galão de gasolina, despejou combustível sobre Isadora e ateou fogo ao cadáver. O pai da estudante, o físico Cláudio Frankel, que desde o início apontava o motoboy como envolvido no sumiço da estudante, criticou a polícia. Para ele, se os policiais não tivessem engolido a esfarrapada desculpa de Francisco, pelo menos 6 vítimas teriam sido salvas. De fato, a polícia ainda demoraria 6 meses para chegar ao monstro que confessaria o assassinato de 11 mulheres. A pista definitiva só viria em julho, quando entre os dias 4 e 6, 4 corpos de mulheres foram encontradas no Parque do Estado. Já eram 6 naquele local desde janeiro e todos os crimes tinham características semelhantes. Garotas com até 24 anos, estranguladas e abandonadas seminuas de bruços na mata. Tardiamente, os policiais passaram a admitir a hipótese de que havia um serial killer à solta. Depois que a macabra história do maníaco do parque ganhou as manchetes de todo o país, a tarefa dos policiais foi facilitada. A pista para chegar a Francisco acabou caindo no colo do delegado Sérgio Alves, da equipe CESU do DHPP. Uma mulher abordada no Parque Dom Pedro II telefonou ao DHPP e disse ter recebido uma proposta para ser fotografada. Forneceu um telefone ao delegado e era o número de JR Moto Express. Quando os investigadores chegaram à empresa em 13 de julho, o motoboy tinha abandonado o serviço. Sobre o retrato falado publicado nos jornais na véspera, deixou uma mensagem de despedida ao patrão: Juarez Santana Júnior, lamentando ter de partir. Infelizmente, tem de ser assim. As suspeitas contra ele já não eram poucas. Foram reforçadas por mais de 15 mulheres que ligaram para o DHPP dizendo-se vítimas do maníaco e reconheceram na foto de Francisco o homem que as atacara. Em 17 de julho, convencido da culpa do motoboy, o delegado Sérgio Alves divulgou a foto do procurado. Não tenho dúvida, Chico é o maníaco do parque. A confissão. Começou então a caçada. Policiais vieram para Guaraci, no interior do estado, onde mora a família do motoboy. Mas não o acharam. A procura se estendeu por todo o Brasil. Depois a polícia soube que Francisco perambulava pelo Paraguai.
Passara por Anhabaí e Ponta Porã, no Mato Grosso, e ainda havia visitado a Argentina. Enquanto não o encontravam, policiais do DHPP ouviam vítimas do maníaco e juntavam provas dos crimes. A mais contundente delas, porém, surgiu no dia 24 de julho. A carteira de identidade de Selma Queiroz, cujo corpo foi achado em 4 de julho. O documento foi encontrado parcialmente queimado junto com um maço de fotografias no esgoto da JR Moto Express. Como o banheiro estava entupido e era o único da empresa, o funcionário Marivaldo Cerqueira, de 23 anos, decidiu arrancar o vaso e encontrou o pacote. 4 dias depois foram descobertos os corpos da balconista Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos, e da estudante Elisângela Francisco da Silva, de 21 anos, desaparecidas em 17 de abril e em 9 de maio. A caçada chegou ao fim em 4 de agosto na pequena Itaqui, Rio Grande do Sul. O pescador João Carlos Dornelles Vilaverde, o Jota, de 41 anos, reconheceu o motoboy graças às fotos divulgadas pela imprensa e chamou a brigada militar. No dia seguinte, Francisco foi trazido para São Paulo e deu entrevista coletiva. A polícia esperava que Francisco, pressionado pelos repórteres, confessasse seus crimes. Tratado com superstar, ele resistiu, mas confessou ter dupla personalidade. Tem um lado bom e outro ruim dentro de mim, disse Francisco. Na sexta-feira, 7 de agosto, em conversa informal com sua advogada Maria Elisa Munhol, Francisco desabafou: matei todas elas. Apesar do sigilo imposto pela ética profissional, a confissão vazou e a polícia ficou sabendo pela imprensa que o motoboy finalmente entregara os pontos. Na manhã seguinte, ele foi levado até o Parque do Estado e mostrou onde estava o corpo de Isadora. Depois confessou o assassinato da recepcionista Rosa Alves, neta de 22 anos, desaparecida em 26 de maio no Parque do Ibirapuera. A partir de então, o Brasil conheceu o verdadeiro Francisco de Assis Pereira. Homossexual, o motoboy tem problemas de impotência e disse que sentia prazer em ver o terror estampado no rosto das vítimas. Usava as mãos ou uma corda de nylon para estrangular as mulheres, enquanto estavam ajoelhadas. Depois, como um animal, lambia e mordia o cadáver. Se eu for solto, acho que sou capaz de devorar uma mulher inteira, disse o maníaco monstro do parque. Não é difícil acreditar em razão das barbaridades que ele cometeu nas matas do Parque do Estado. Selma Queiroz teve parte do órgão genital seccionada. Uma sobrevivente quase perdeu um mamilo que Francisco tentou arrancar a dentadas. Além disso, ele confessou que era necrófilo, ou seja, mantinha relações sexuais com suas vítimas depois de tê-las assassinadas. De momento, logo em sua prisão, a polícia já tinha sido identificadas 7 vítimas. Raquel Mota Rodrigues, desaparecida desde 98, no dia 9/1. Michele dos Santos, sumida em 11/4 de 98. Selma Queiroz, desaparecida em 3/7 de 98. Rosa Alves Neta, em 26/5 de 98. Elisângela Francisca da Silva, desaparecida em 9/5 de 98. Patrícia Gonçalves Marins, sumida em 17/4 de 98. Isadora Frankel, desaparecida desde 10/2 de 98. 2 deles permaneceram sem identificação. A 10ª vítima, segundo o maníaco, seria uma patinadora de 15 anos conhecida como Pitucha, mas o cadáver não foi encontrado. Na mesma situação estaria a 11ª vítima, uma babá cujo nome seria Enisilda ou Enilda. Francisco ficou preso numa cela individual no ato de sua prisão para poder se readaptar para cair no sistema prisional do estado de São Paulo, onde ele seria colocado na casa de custódia Dr. Arnaldo Amado Ferreira, em Taubaté. Lá seria vigiado 24 horas para não poder se misturar com os outros detentos, com o risco de ser morto. Francisco Pereira da Silva, o maníaco do parque.